Olá, hoje estou aqui com Nayara Alves, radialista da Rádio Antena 1. Rapaz, estou tentando ler o currículo dela aqui, mas não dá não, é muita coisa, hein? Professora de História, programadora de rádio. Nayara, tudo bem com você? Olá, tudo bom? Prazerzaço. Pós-graduada, rapaz, UFRJ, tanta coisa aqui que eu não consigo Nossa, né? nem... Colégio Militar. Conta um pouquinho da tua história pra Precisa ler gente. tudo não, Não né? dá, né? Não dá. Tem história para contar, de Bastante, né, verdade. Nayara? Bastante. Sou Bacana. locutora, mas comecei como locutora, né? Vamos partir do princípio. Começou com uma carreira locutora. Isso, comecei com 17 para 18 anos, Cássio. Bom, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, antes de mais Obrigado a nada. você, com Obrigada a certeza. você que vai assistir a gente. Isso aí. Comecei como locutora, 17 para 18 anos. Depois eu fui fazer história, Aí né? tu foi para a área aí tu foi dar aula. Eu fui fazer história, na verdade, né, Cássio? A gente estava conversando aqui nos bastidores, um pouco mais para contar um pouco da minha história, Aham, né? Como uma mulher de origem humilde, aham, negra, como é que essa mulher ela é inserida nessa sociedade aham, brasileira. Então acho que passou um pouco por aí, de aham. fazer história, de fazer a faculdade de história e de se tornar professora de história de escola pública. E trabalha até hoje, dá aula até Sim, hoje como isso. professora? Sou. Eu sou funcionária, né, sou professora da Secretaria Estadual de Educação. Tá perto de me aposentar, né, mas Mas tem é muita uma coisa ainda, já vai ainda se tem, tem né, muita ainda tem uma coisa, ainda tem um um pouquinho? pouquinho, né, é Tem? porque tem ficado muito difícil, né, as coisas, como todas as profissões aí, e lecionar, né, no nosso país, tá cada vez mais difícil, né, a gente trabalha com ausência, né, Cássio. Uhum. Professor, não importa o segmento, se for público então, a gente trabalha com ausência. Aí você vai perguntar: "Ausência de quê?". A lista é enorme, então, Enorme, né. nem vale a Sempre tem pena, ausência, né. A não vale nem ausência a tem pena em falar tudo. aqui. Então, assim, é muito difícil, né, muito, muito difícil, mas eu ainda não desisti, né, conheci vários que ficaram aí pelo caminho. Ensinar é uma arte, né, e eu começo sempre contando um pouco da minha história de vida. Aham. Porque hoje eu trabalho numa escola legal, bem localizada, trabalho numa escola em Copacabana, na Uhum. cidade do Rio de Janeiro, mas já trabalhei em cada lugar assim, Que né. imagino, né, É, cada cada, sabe, assim, osso. nossa, dureza, né, não vou falar buraco que É. fica, né, muito preconceituoso. Mas assim, então assim, contar a minha história de vida, né, então eu acho que serve de, tipo assim, olha só, se eu cheguei, eu tô aqui, você também pode, né, porque a minha Isso. clientela é clientela de comunidade, né. Com certeza. E tu falou que a relação quando você começou a trabalhar como locutora, o que que te levou a você querer ser locutora, assim? "Eu quero ser Nossa. locutora", como é que é essa Então história para tu vamos parar começar e vamos voltar lá vamos voltar, como é atrás. que apareceu trabalhar numa rádio, né, que você é locutora da Antena 1 hoje, mas como é que é isso? Me explica um Então, a minha pouquinho aqui. história remonta, alguns já conhecem, mas vou contar para os nossos ouvintes aqui. A Nayara era gaga. Que isso? A Sério? Nayara era Mas gaga. como uma locutora gaga? Pois Não é, é isso é não uma história muito louca, né. não Então, a dá. Nayara é gaga, era muito gaga, eu tive muita dificuldade eu sempre estudei, sou cria de escola pública. Aham, Então, a minha infância, nem lembro mais, acho que CA, primeira série naquela época, né. aham. Então, assim, de aprender a ler eu tive dificuldade, tive muita dificuldade de aprender a ler por conta da gagueira. Aí, claro, sofri bullying, né, sei lá quanto Ixi, naquela tempo, né. época tinha bullying de verdade, Não né. tinha essa Agora não tinha essa nomenclatura, mas né, tinha, mas né. não tinha, né, de bullying, mas assim, hoje eu sei, pô, eu sofria bullying, todo mundo me Eu sacaneava falo, e isso não tal. existia. Sempre existiu, né. E assim, eu lembro a infância, né, imagina, sou dos anos 70, então assim, a música sempre fez parte lá Aham, da minha casa. Eu lembro de vizinho tocando gal, o que é a Tropicália hoje em aham. dia. Então, aí o rádio era nosso xodó. Eu lembro meu pai, né, que já não está mais entre nós, Hum. quando comprou um rádio gravador para as minhas irmãs, somos 4 lá. Então, quando ele chegou com aquele rádio gravador que era imagina, né, aquela Pô, potência, né, aquela novidade ah, tecnológica para a é, época. Ouvir rádio FM, imagina ouvir Rádio Cidade naquela época, era aqueles uma caras, mudança, né, era aqueles uma homens falando, aquelas vozes maravilhosas, aquelas músicas dançantes. Falei assim: "Gente, eu posso, como é que", não posso, eu sou sou gaga, gaga, como é que eu vou para imagina, eu não essa vou área? chegar Não lá, vou nunca. E aí, assim, olha que coisa interessante, né, como é que eu tratei a gagueira, né. Eu lembro aham, da minha mãe levar
Até porque a gente tinha muito pouco recursos, né, financeiro, e aí eu lembro dela ter levado a um Informação pediatra também, né? Só recurso na também, época, a informação a eu nem gente sei se naquela época já tinha, né? tinha fonoaudióloga que Fonoaudiólogo. fizesse esse atendimento, Aham, sinceramente não sei, né, realmente não posso afirmar isso, lá início dos anos 70, sou de 68, realmente não aham. sei. Enfim, aí eu lembro do pediatra falar: "Olha, você pode ler, eu recomendo que você leia em voz alta, leia qualquer coisa, livro, revista, em voz alta na frente do espelho. Você não tem noção, eu levei isso pra vida. Dormia com o espelho, eu olhava, Todo eu ia agarrava o tomar espelho, banho, acordava, levava, falava pro espelho. levava revista, livro, qualquer coisa e começava a ler. Eu não posso afirmar que isso de fato tenha feito a diferença. Ah, com Provavelmente sim. certeza, não tenha dúvida, né? Então Olhando. imagina fazendo isso durante meses, anos. Eu sei que quando eu cheguei na minha adolescência, no antigo segundo grau, Aham, hoje ensino médio, eu lembro de uma professora, professora de português na época, professora de literatura, de aham. escola pública, ó, lê aí em voz alta, sabe aquela coisa valendo ponto? Aí eu, Todo mundo ficava com medo de ir pra frente do exatamente, eu falei quadro, assim, um desespero, eu professora, vou fazer não, ou não, não, bota não. ele aqui. Mas eu, como tinha um hábito de ler na frente do Falou, você é espelho, mole agora. vergonha eu não Não tinha. Eu tinha. falei assim, vou gaguejar, mas Mas vai. vou. E aí eu comecei a ler. E aí, assim, eu lembro da professora baixar aquele óculos de leitura e, assim, fez-se um silêncio na sala. Aham, Ela disse: "Que voz linda, que isso?" Eu falei e agora isso é muito interessante, porque até então eu tinha o hábito de ler na frente do espelho, aham. mas eu não tinha noção de me ouvir. Eu não percebi A que voz, houve uma mudança na mudança de minha uma voz. voz, que minha voz se tornou o que ela é hoje, né, Aham, esse contralto, né, como aham. diz. Então, assim, isso foi muito interessante. Mesmo eu lendo, assim, a gente tem essa coisa, a gente não é a voz que a gente fala, não é que a gente ouve, né. Agora Sim, não, eu sim. não, trabalho e estou acostumada a me ouvir. Mas naquela época eu não tinha essa percepção e foi muito interessante. Ela realmente, eu tenho que admitir que a professora dona Nereida, não deve estar mais entre nós, assim, falou: "Olha, sua voz, você um É, dia foi gaga, hoje em dia não você é não o é não mais. mais. Sua voz é linda". E aí ela associou na época então a locutora Iris Letieri, né, que era a voz do Boa. aeroporto e tal. Aham. Então quer dizer, essa professora chamou atenção: "Olha, sua voz é uma voz de Já criou um aeroporto". gatilho ali de pensar em ser locutora. Falou: "Vou pra rádio, Exatamente. Eu falei vou assim: tra "Gente, mas isso é se é possível?". possível, já virei. É, Agora tipo isso. E aí passado um tempo a minha irmã Verônica tinha um amigo, perdeu contato agora, né, isso já faz muitos anos, que o irmão dele era locutor, uhum, ainda trabalha, né, é o Marcão. Como é que você faz para trabalhar em rádio? Você faz um teste? Como é que é uhum. isso? Você faz como é que começa? Hoje em dia a gente sabe, né, devido à internet tem uma série de cursos, mentorias, mas põe isso lá atrás, há mais de 30 anos não existia. Então você faz teste. E aí, assim, eu fiz o meu primeiro teste, aí eu já tinha 17 para 18 anos. Eu fiz Aham, um teste na extinta Rádio Imprensa, né, que pertencia à família Cury, aham. funcionava 102.1, e fui lá, um monte de gente, né, uma vez por mês eles faziam os testes. Eu tinha acabado de terminar o estava terminando o ensino médio, né, quer dizer, o antigo segundo grau. Vou lá, nunca tinha trabalhado na Na vida. vida. E já começou ali, né? E aí, assim, a dona Eunice, aí fiz o teste, aí naquela óbvio, não tinha celular, essa coisa, aí quando eu cheguei em casa, ligaram lá de uma rádio Pra lá. tu aparecer É, aqui, tu arrumou um eu falei: emprego. "É isso? Como assim?". Aí ela tinha pedido para eu voltar. Aí foi muito interessante, porque aí quando ela me viu, a dona Eunice, né, Aham. aquela menina lá, Com essa 17, voz. foi vo Foi aí você? ela pediu pra Faz de fazer novo, ao isso, vivo, pra ver se é é, mentira, que isso é grava mentira. de novo. Na época não tinha nem gravador em casa, não tinha nem como editar. Fala Não, assim, tem que ser ao exatamente, vivo é. mesmo. E em casa eu brincava, né, imitava a Rádio Cidade, Aham, aquela coisa: "Ó, você tá na Rádio Cidade, não sei o que e tal". E as meninas também da Fluminense FM, né, aham, a referência é Mônica Venerável, não. aham. Depois teve a Adriana Rimer, né, algumas outras aí que já, mas isso já mais já era algo mais moderno, Mais né, moderno. e aí quando a dona Eunice falou assim: "Não é que ela mesma, a voz é É dela, dela, não é é isso mentira mesmo". não. E ela falou assim: "Você tem quantos anos? Você já trabalhou?". "Não, nunca trabalhei". Ela falou assim: "Caramba". Ela falou assim: "Olha, vem aí, continua para aprender a mexer nos equipamentos, aí quando você fizer 18 anos,
você começa no ar. E assim, E essa brincadeira aí tem mais de 30 anos já, isso aí, né? é, Essa história dentro de uma rádio até hoje, né? até hoje eu O nunca amor não parei. larga. Aí virou assim, essa paixão que virou um amor, né? Assim, amo, adoro rádio, sou assim, sou apaixonada. É claro que ao longo desses 30 anos o mundo mudou, né? A tecnologia Uhum. evoluiu, apareceram outras plataformas, né? Ainda bem, quando eu comecei só tinha rádio e TV. E para locução feminina estava restrita somente ao rádio, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente fala para o mundo, isso é É. muito legal. E a importância de uma rádio hoje é uma coisa absurda, né? Hoje tu ter uma rádio hoje, você entender, né, aquilo ali, o dia a dia, é uma coisa muito dinâmica também, né? É um veículo que eu costumo dizer assim, a gente está no século XXI, sangra, né, É. diante das multiplataformas que Aham, apareceram no mercado, mas ainda é uma referência. Eu li recentemente que o rádio ainda é um veículo de comunicação que aham. gera credibilidade. Sim, A gente sem dúvida. observa credibilidade em todos os sentidos, Uhum. sabe assim, aquele grupo ou artista musical, ele pode ter estourado na internet, mas se Mas ele ele não não tocar na tocar na rádio, rádio. ele tem que estar na rádio, não tem jeito. Exatamente. Então, assim, a gente é muito interessante, a gente observa, alguns artistas, grupos, aí não importa, né, o segmento, ele tem que tocar na rádio. É, e assim, É como se fosse uma uma chancela. chancela, se não tiver na rádio, tem que passar ali, não tem jeito. E uma coisa que eu vi até nessa pandemia também, que isso, por mais do que passou a pandemia agora, na época eu achei que a rádio ia ser, "Ih, agora vai dar problema", como deu para todas as empresas. Achei que a rádio seria um grande problema em relação à audiência, ouvir, e foi na época que ela mais cresceu, né? A rádio ela cresceu uma importância Algumas pós-pandemia hoje passou. de uma rádio e a pessoa de precisar aprender a se comunicar, a saber falar. Então a rádio hoje é uma coisa que, assim, eu só vi crescendo, pelo contrário. O rádio, ele tem o famoso, assim, você não sabe qual é a música que vai tocar. Aham. Você não sabe o que que o É, o locutor, a que que locutora, vai falar na hora, em que não é momento ele vai, programa. por mais que tenha aquele programa, que tenha aquele formato, mas Aham. É hoje vai falar o dinâmico. quê? O que que Vai qual acontece? qual é Qual a a temática? Qual é informação? a temática de hoje, É né? Qual é isso. a pergunta do dia? Qual é a promoção do dia, da hora? E a programação musical, sabe? Tá falando comigo, ó, bom dia, tá sol, tá chovendo, e você aí que tá na sua Mudou. casa? Isso é muito legal. Então, assim, é claro que tem uma geração que não consome, né, Isso. Geração rádio, nova hoje em dia, né, é, quase não tem, mas eu acho que uma hora aquilo ali, por mais que ele mas vai em começar algum a entender momento do dia, aquele que ele vai jovem, ao longo da sua vida, vida ele ouve rádio. ele o escuta, com certeza. Isso é muito, eu acho gratificante, apaixonante. Então, assim, as pessoas comentam: "Ah, o rádio vai acabar?". Não, Eu não não vai acabar. acredito não. Ele precisa se adequar, se adaptar, né, essa, questão da propaganda e a própria concorrência, digamos assim, dessas outras ferramentas tecnológicas que surgiram, Uhum. e que provavelmente surgirão por conta da, né, da O próprio propaganda, né. podcast, né, também hoje o É um áudio vem concorrente o direto, né. concorrente direto e o áudio vem ganhando muito alcance hoje, né, então assim, também tem muita expectativa que nesses próximos 10 anos a gente acredita que o áudio vai ser uma das maiores ferramentas hoje para a sociedade, a pessoa saber falar, se comunicar, eu acho que é uma coisa bem que vem em evolução. É interessante você estar colocando isso, que você vê durante a pandemia, isso ficou muito claro, a gente Claro, estava sim, sim. conversando isso, as pessoas, eu como professora também de Aham, história, então a gente passou a ter que trabalhar, né, de uma forma remota, e sim. agora a gente tem que usar um O microfone, tempo todo tá ali como é que eu falando, falo com o meu aluno, aluno, e aí a é gente isso. descobriu que Você tem que saber se apresentar, falar, explicar, tá exatamente, online, mas tem o fulano não fala microfone. bem, como As assim ele pessoas dá ficam no carro aula? ouvindo até nas próprias plataformas também, ouvindo podcast o tempo todo, e tudo que a gente vai falando vai para a parte de áudio, para a parte de locução, saber falar e se comunicar. Então isso o tempo todo hoje, por mais que tu corre para um lado, tu precisa ali saber falar. Eu acho que essa atenção que a comunicação em todas as esferas passou a ter, isso para mim é brilhante. Então, assim, não importa o seu ofício, aí eu É. tô falando para você, não importa se você, faz salgadinho para vender, não Qualquer profissão importa, para mim acho que tem que você tem que saber se comunicar, e se comunicar bem. Como é que você vai vender o seu salgadinho, a sua coxinha, seja lá o que for, e né. muitas das vezes a gente vê uma pessoa tão talentosa, né, para um determinado advogado, que tu vê o cara um ótimo advogado, lógico que na hora lá na audiência lá ele deve falar super bem, mas tu vê quando ele tem que fazer uma gravação, que ele tem que
postar, ele tem que falar o material dele, ele tem que ler, ele tem que levar uma coisa, ele já dá uma travada e tu vê assim a falta de como é que isso envolve a credibilidade do cara, apesar de ser um ótimo advogado, mas ele tá com dificuldade de falar. É. Ele tá com dificuldade de se comunicar. Então, E às vezes são os vícios de linguagem, de né, linguagem. muito, né, principalmente quem é carioca, né, Uhum. aquelas coisas que Os, os os, os chiados, chiados. né. Tem um Então pouco, né? assim, assim, manter a naturalidade eu acho que faz parte, Sim, para não ficar aquela coisa muito sim, sim. pedante, né, mas saber exatamente, saber que, a gente tem que falar as palavras, mastigar, né, as Aham. palavras corretamente. Eu acho interessante que os meus alunos é que falam: É. "Professora, a senhora é daqui", como se eu fosse um Abrir a ET, boca, né. né, pra É. Por falar, quê? Porque a senhora fala diferente. Eu brinco: "Mas como gesto. assim, como eu falo diferente?", né. Essa coisa de você mastigar as palavras, né. Uhum. Porque tem gente que realmente tem essa dificuldade, né, Sim, de, sim. ter um profundo conhecimento dentro lá do seu ofício, você falou advogado. Qualquer profissão, advogado é só um exemplo, mas qualquer uma Sim, sim, não precisa, impo né? ou um prestador de Sim, serviço, e sim. aí você não consegue entender. E hoje, né, a gente tem essas plataformas, né, de comunicação via Aham. os celulares. Gente, você não consegue Tu não entender o consegue entender o que ele tá áudio da falando ali, da pessoa. maneira, e fora já a dificuldade que tem hoje de uma boa gravação, de uma boa edição, áudio, então já tem a dificuldade de fazer isso bem feito, né? Até porque muitas das vezes as pessoas não têm essa ferramenta. Ah, acho que um bom telefone resolve. Resolve, mas dependendo do lugar não é tão simples Não assim, é, né? porque também não adianta você ter um smartphone Hum, top de top, linha. exatamente. E aí precisa também um pouquinho do talento. E aí tu vê a dificuldade, Tem então que é uma fazer essa associação. essa associação. E eu vejo que muita gente tem muito potencial, mas quando a hora que ele tem que se vender mesmo, né, quando ele começa a falar ali, É, aquilo ali tem que dá uma aproveitar esse momento, fazer uma com capacitação, um curso, isso oratória, aí. até maneira de sentar, né, de respirar, de posição, isso também muita coisa Então, envolve, né, até Nayara? por também, porque hoje, né, a gente estava comentando também aqui, os processos seletivos, e aí independe do ofício ou do serviço, muita coisa hoje é feito de forma digital, Uhum. né. Eu, há um tempo atrás, fiz um processo seletivo que, olha, você tem que eu recebi um link que eu tinha que clicava naquele link e eu tinha "X segundos" para fazer a minha apresentação olhando para o celular. Eu Tá. falei: "Gente, é isso mesmo?". E Eu falei: aí? "É". Isso se não passar naquela hora ali, ficou reprovado, Aí não eu arrumou falei: "Espera aí, emprego. deixa eu ajeitar meu cabelo aqui, Quem assim". for mais bem treinado vai Não, passar. é exatamente, né, aquele que tiver melhor habilitado, mais preparado, né. E aí, como a gente está falando aqui, não importa o seu ofício, Aham. vai sair às vezes a pessoa é, né, PhD, né, E não pós-doc, consegue. mas ele não consegue se expressar, não consegue vender ou pelo menos passar ou transmitir aquele conteúdo que ele tem, não vai a lugar nenhum. É. Entendi. E Ou quanto vai levar um pouquinho mais de tempo, né, com certeza, com certeza. Eu acho, como eu falei para você mais cedo, eu acho que é super importante a pessoa, no mínimo, tentar. Não falo nem de profissão, lógico que a profissão hoje chega no limite ali de uma certa idade, mas até as crianças mesmo hoje, a gente estava falando que já começou podcast em colégio, essa parte da educação que já vai vir passar por uma mudança. E isso ter uma obrigação com essas pessoas, já no nossos filhos que são mais novos, para ele já começar uma carreira, quando ele já começar a se formar no colégio ali, ele já ter um mínimo de comportamento para falar, para se É, expressar. Eu acho que isso é uma coisa que é essencial. sim. Dificuldade que eu também tive, assim, de não falar inglês, eu sempre falei isso, eu falo o tempo todo isso para todo mundo: "Pô, eu não falo inglês". E aí eu viajo, às vezes, quando para fora do país, eu vejo a dificuldade, pô, por que que eu como é que tu fica num lugar que tu não sabe falar, tu não sabe se comunicar? E os outros países, eu chegando, a pessoa fala 3 4 5 idiomas, porque É, aquilo ali é cultural. O cara fala 3 4 5 idiomas, aqui não era cultural isso. Agora que está começando o colégio é. bilíngue, estão começando. Então são processos que eu falo de você conseguir falar 2 3 idiomas e também se comunicar, que eu acho que isso é mais uma parte de alfabetização, não só de profissão, não. Acho que é uma coisa que é necessário. Fala-se muito do século XX para cá, os nativos digital, né. Uhum. Então, provavelmente é o seu filho e toda uma geração aí, Sim. que já nasceram, né, no mundo digital. Eu sou imigrante digital, então assim, Aham. eu tive que me adequar a esse mundo multiplataforma, mas essa geração, ela é multiplataforma, então assim, aquele modelo, de ensino, aprendizagem, num formato mais antigo, não cabe mais, entendeu. Isso. Então, assim, realmente as escolas, eu sei que tem muita gente que vai reclamar, que, a questão do conteúdo não é você deixar de passar, transmitir conteúdo, não é isso.
mas precisa essa questão da comunicação, essa questão do podcast, o mundo, né, utilizar essas plataformas digitais para quê? Para transmitir conteúdo, para facilitar esse conhecimento, né? Uhum. Porque tudo que se ensina na escola, aí não importa a disciplina, tem que gerar significado para esse aluno, para esse aprendiz. Uhum. Entendeu? E ele, se ele está conectado, se ele é tecnológico, esse aluno, aí não importa a idade, Aham, sim, né? claro. Então, assim, ele não, você tem que falar a língua dele, né? A linguagem desse aluno, desse aprendiz. Então, assim, a gente realmente está num momento de transformação. E aí demanda uma energia, um tempo aí que as escolas como um todo terão que se adequar. E vai ter que fazer isso para ontem, né? Que hoje é uma necessidade grande de evolução, isso está muito para trás, e assim, precisa. Porque aí essa galera não vai ter, eles não podem esperar 20, 30 anos. Não Eles, dá não tempo, existe mais esse tempo. não dá mesmo. Me conta uma história engraçada aí, Nayara, de rádio, bastidores. Eu adoro saber disso, né? Adoro a Caramba, tem uma que eu fofoca. sempre conto. Olha, eu Me trabalhava conta aí. numa rádio, mas essa assim, mas nem tão engraçada, atrás de comédia, né? É. A gente tá com essa cadeira aqui, né? Ela é giratória, né? Aham. Então, eu trabalhava numa rádio no 89 FM lá de Campos. E aí, a cadeira que a gente usava tinha quebrado. Aí puseram uma fixa, sabe? E Essas que não gira. nisso. E Aham. naquela época que eu trabalhava lá, você tinha a frente, microfone, né? A mesa de som. Eu trabalhava ainda com picape, com Aham, sim, toca-disco, né? sim, sim. E aí embaixo ficava onde se acomodavam os vinis. Aham. Então a gente estava acostumado a estar falando Virar, pega aqui, o disco e virar, a bota cadeira pra. gira, pega o disco Como é aqui e que gira? coloca. Não Então, gira. e pois é, no dia que a cadeira. Eu esqueci que a cadeira não Era fixa, girava tu e virou eu e a cadeira caí. ficou. Aí tu. Eu caí. Eu caí, aí E tuf, no ar, né? no ar, Ah, falando, 89 FM. foi sair no microfone, a voz foi Tuf. perdendo. Jesus. Foi essa história, e realmente, assim, eu realmente conto essa história. Aí veio lá o programa. Ainda bem que as pessoas estavam a 89 FM de Campos, cidade do Norte Fluminense aqui do estado. Ainda bem que tinha gente ouvindo, né? Aham. Aí veio o programador, aí abriu a porta do estúdio. Ainda bem que não tinha câmera assim filmando, né? Agora olha essa coisa interessante. Ao invés de ele me acudir, não. Ele foi lá, É. desligou o microfone, Ai, não. desligou o Só microfone, faltou, botou uma só música. Aí, faltou arrancar a no rádio do ar. terceiro momento, é que ele foi me acudir. Eu lá toda torta no A chão, rádio em primeiro a lugar. rádio em primeiro A rádio tá lugar. ao vivo, tá ali. Eu Vamos falei, resolver o tô problema. lascado, não podia. Olha, essa história. E todo mundo riu, tirou uma onda, assim. Eu esqueci, tombei de vez com a cadeira. Nossa, foi bem assim, bem desagradável. Eu acho que esse é um assim, umas histórias mais icônicas, assim, que eu lembre, né? Tiveram outras, né? Várias, né? Eu fiquei Mas sabendo numa reunião há pouco tempo que teve um com a aliança presa no dedo aí, chorando na rádio. Não sei nem se eu nossa! posso falar isso aqui. Eu tive um que berrou ainda, no meio do ar. Pois é, teve que chamar um terceiro para serrar um anel, Anel. né? Depois Nossa. como é que se explica em casa com a aliança de fora, né? Aí, pois é, ainda bem, não foi a minha não, tá? Mas teve que chamar o vizinho lá, faz tudo lá para, olha que situação, Bacana. né? E quais as dicas que você passa aí pra galera que quer seguir essa carreira aí de locutor? O que que você. Então, eu acho assim que hoje, né, eu sou de uma geração de locutor, que a gente tinha que ter vozeirão, Aham, né? E isso, eu continuo apreciando as boas e belas vozes, com né? certeza. Mas hoje em dia, o mercado, né? Aí o mercado mais diverso, não só de rádio, TV, não precisa-se mais ter um vozeirão, tanto, né, o locutor, a locutora. Não, não precisa. Você precisa saber se comunicar. É. Olha que Sempre a gente fala que tenta sair e te volta pra exatamente, comunicação. exatamente, porque hoje, olha que coisa assim, e aí o ouvinte ele precisa entender isso. É, ter uma bonita voz, uma bela voz, não quer dizer necessariamente que você sabe se comunicar. Aham, Ajuda? Com com certeza. certeza. É um diferencial. Na hora que você for apresentar um produto, Mas precisa ter credibilidade, isso aí. exatamente, a tua voz por si só gera Aham, credibilidade. aham. Dependendo, claro, da propaganda que você for fazer, da rádio ou do programa que você for apresentar.
Isso naturalmente. Agora também, falando ainda de credibilidade, ela também é construída, Aham. né, ao longo da sua carreira, isso, né? São coisas distintas. Mas hoje é a pessoa, né, o jovem, adolescente, o adulto mesmo, né, que queira mudar de carreira, também faz parte. Você tem que saber se comunicar. E aí, mas como é que eu aprendo a comunicar? Olha só, a primeira coisa, você tem que ter cultura, Uhum. saber o que você está falando, porque eu quero ser locutor de rádio. Então você vai ler uma notícia. É claro que o jornalista que faz aquela notícia, que digita, né, que Digita, escreve sim. aquela notícia para você ler, ele é um ser humano. Passível de quê? De cometer Com erros. certeza. Erros de digitação. Então ele Sim. pode digitar o nome errado, ele pode Tem que se construir informar, tu tem que construir ler, uma olhar foto. o que que tá Então, exatamente, na hora que você vai ler aquela notícia, peraí, tem alguma coisa que será está que errada aqui. bate? Será que é isso mesmo? É. Não vou citar nomes aqui para não, Não, né? Não sim, sim, fica lógico. questão de ética, claro. Mas então você Senão ele vira um precisa. macaco bem treinado. Ele vai pegando a história dele, vai pegando e vai falando, né? Ele tá Exatamente. escrito, meu filho, mas Exatamente. Então, assim, pensar um pouquinho, né? é você chegar no teu trabalho, né, na rádio e tal, sabe, saber o que que você tá lendo, saber o que que Uhum. você vai falar. Olha, se tá chovendo, como é que tá o tempo, sabe, você tá conectado. E aí a lição de casa. Hoje a internet tá aí, serve para isso. Então as redes Ajuda sociais muito ele. não é para ficar stalkeando quem tá com fulano ou quem tá Que é o que ficando com mais tem, fulano. né? Os outros ficam olhando, Está sabe da vida dos outros, mas esquece da tua, né? exatamente. Da própria, né? Mas é saber o que está acontecendo no país e mundo. Então, É. isso realmente precisa estar. Puxar a informação, ver se é verdade, né? Exatamente. Tem certeza, tem muito fake news aí, muita A minha história rádio, uma também. rádio jovem, por exemplo, é mais musical. Mas esse locutor, em algum momento, vai. Se de repente acontece, sei lá, a todo instante acontece uma notícia, não vou falar de. Também E uma tragédia, um fato inusitado. Olha a chuvarada e a que. responsabilidade, né, Nayara? Quantos ouvintes, quantos mil ouvintes por minuto tá Isso, ouvindo isso. uma rádio hoje, né? Por uma pessoa ali para falar uma besteira. Então, assim, tem que tomar muito Exatamente, né, essa cuidado coisa que das fake news fake news, direto, e aí então depois que fala para corrigir é quase que impossível, né? você tem que a questão da cultura, e aí a Uhum, cultura que eu falo, cultura de mundo. uhum, Mas o meu segmento é A. Mas olha só, tá, então você vai se especializar no segmento A, por exemplo, uhum. mas nada te impede de você saber o que acontece no Brasil e mundo. Buscar informação, né? Isso é básico. Sim. E a gente está falando aqui, de novo, questão do idioma. O inglês é É básico, é básico, é básico, é básico. básico. Você tem que ter um mínimo, você não precisa ser fluently, Né? mas você ter o básico para você realmente saber se comunicar, É, né? é o que eu te falei, tu vira um analfabeto. Dependendo para onde tu Isso. vai, tu fica travado, e tu não consegue descobrir, aí tu vê que isso faz muito parte da cultura, que foi cultural aquilo da minha idade, da época para trás. Lógico, tem muita Sim. gente que faz, mas que ficou ali. Hoje essa geração já começa a enxergar isso, né? Saber E dessa dessa importância, né? importância. Antigamente não, tu vê outros países, isso já era normal, o cara falar três, Isso. quatro, cinco idiomas, tá lá, o cara pode ser qualquer profissão, mas o cara fala, porque aquilo ali não era dinheiro, aquilo ali era necessidade, ele Isso, tinha que isso. aprender, É. entendeu? Então, assim, eu acho assim, eu repito, toda vez que alguém me pergunta, Cássio, tem que ter cultura e a questão do idioma. Isso. E Uhum. hoje em dia, e aí independe de ter dinheiro. Não tem dinheiro para fazer curso de inglês. A Isso, internet tem tanta exato. informação hoje, Tem cara, tem aplicativo, aplicativo, tem tanta canais nas coisa, plataformas digitais aí. tanta coisa. Nossa, E uma coisa também que eu acho que quando a pessoa tem vontade, na área de coração, para pedir estudo, acho que ninguém, acho que é até difícil. Quem é que vai negar, vai deixar de. Se a pessoa sentar, qualquer pessoa pedir para sentar para ler um negócio, tu vai. Acho que é difícil alguém exatamente. falar assim, não. Além Não, das não. plataformas digitais, hoje eu sempre falo assim, eu sempre dou a dica, né? Filme, né? Quem não gosta de assistir um filme? Uhum. Então, na hora que você for assistir teu filme lá, você não assiste ele dublado, não. Você vai assistir ele em Bota em inglês. inglês, começa E vai. Assiste, você gosta daquele filme, você vai assistir aquele filme aprendendo. 17 Que vezes, vezes e você vai. é isso. Porque você vai se familiarizar com aquela linguagem, com aquele Aham. idioma, Sim, né? sim. E quando você vê, você tá Ali tá falando. falando. Tá falando, é É. isso. E até aconteceu agora comigo há pouco tempo também, até falando com você, a dificuldade, que eu não sou locutor, não sei falar, não tenho essa habilidade, que, né, diferente sua, e tu me deu algumas dicas, alguma informação, e a gente fala na hora da dor, né, que a gente precisa, que a gente está fazendo um programa, tem que estar falando aqui, ou nesse exato momento, quantos erros, quantas besteiras tu, né, você não tem noção, e tu tem que aprender. E aí tu começa a melhorar, evoluir um pouquinho, porque você vê que agora é necessário, né, tem a necessidade de saber Mas se é viver comunicar. isso, a gente é um aprendizado Aprendizado o constante. tempo todo. Então, assim, eu acho que também vejo muitas das vezes as pessoas não ficando na zona de conforto e não buscando, não busca a necessidade de informação, de entender. Porque às vezes, dependendo, né,
de novo, aí depende do segmento, né, da profissão. Ah, já se estabilizou Já fica com a vida economicamente, e resolvida, tal. não precisa Não. aprender. Claro que não. Claro. Imagina, você tem que estar sempre aprendendo, porque aí tem outras gerações, tem família, Sim. filhos, netos, e gente, aí E o você fica resultado lá, é tão prazeroso depois que tu aprende, tu fala assim, cara, não que há? lembra quando eu conseguia fazer isso, agora eu consigo, né? Aquele Gente, objetivo foi atingido. Cássio, eu aprendi a nadar com 40 Olha anos, só que cara. Mas foi assim, foi muito uma legal, jornada, cara. vai embora Assim, mas só eu sei o que eu passei para poder para conseguir. aprender a nadar, cara, com E a 40 única coisa da anos. vida que nada mais leva da gente, né? O dinheiro vai embora, tudo mais, o aprendizado Eu é de agora, com eterno. 55 anos, eu não terminei um mestrado aí, Aí, velha, eu era mais velha da da turma, turma, sofri, mas sofri, foi. mas caramba, terminei, sabe? Isso é muito gratificante. E aí é um prazer que não se mensura Aham. e você leva, é o que você falou, você leva Mas é da vida. isso aí. Vai lembrar, quando a gente falou, lembra da professora do passado, lembra tudo que tu aprendeu, aquela dica, aquela informação, isso não tem preço. Nossa, é muito gratificante. Então, assim, é um convite que eu faço para você: estude, leia, né? Leia o quê? Leia tudo que Tudo, aparecer pouquinho, na lega sua um pouco. frente. Outra coisa, falando em ler, assim, também eu assim, sempre falando um pouquinho, pensando, pô, as escolas em si, falando escola e faculdade, muitas das vezes, assim, tem profissão que a pessoa chega e tem medo de falar de dinheiro, tem medo de entender um pouquinho do mercado financeiro. E a pessoa vai se formar, de repente, numa área que não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas ela não consegue administrar depois o que ela vai ganhar Não com sabe a vida, precificar a precificar. vida É, dela. Por isso que aí. ela tem que poupar, que ela tem que guardar? São coisas que ela não tem, isso não é cultural. Né? Hoje fala É. dinheiro, Educação financeira, educação né? financeira, não estou falando né, ser um expert, mas o básico, não ter medo de entender aquilo ali. E aí é o que tu falou, pega um livro, lê, busca informação, pede ajuda, uma opinião, pô, entende um pouquinho, não precisa ser o cara do mercado financeiro, mas tu não Mas é o entender, básico até para construir, né? Eu costumo falar para os meus alunos, vamos lá, você está aqui, eu dou aula para o ensino médio. aham, Tá, o que que você quer ser? Ah, não importa. Aí eu sempre falo, você não precisa me responder. Pergunta, né? aham, Anota para você. E o que que você quer? Você quer ter um celular top de linha? Tá. Você quer ter um tênis? É o que a geração aham, sim, gosta, sim. né? Tênis, celular. Ah, eu quero ter uma moto. Ah, eu quero ter uma casa. Mas assim, como é que é essa moto? Uhum. Tá. Ah, que motos existem diversos Diversos modelos, modelos, modelos. Eu sim. quero ter uma casa, mas como é essa casa? Aham. Então, a partir do momento quando você começa, eu quero uma casa de 2 andares, com 3 quartos, com piscina. Quando você começa a detalhar, você está trabalhando o seu cérebro para isso. E aí eu digo assim, você tem que escrever isso, Sim. tá? Você tem que detalhar, seja o modelo de celular, o Quanto custa, relógio, o o que que é, o que tênis, que e o que você está fazendo pra para conseguir conseguir chegar ali, né? exatamente, conseguir comprar esse Comprar. objeto. Tu não É, vê nenhum final, tu não sabe o que vai o fazer, tu não importante é tem o processo, e processo, você vai né? chegar no E aí processo. você, sei lá, X meses, dias, anos, porque você Sim, levou batalhou, para chegar levou, lá. E aí é muito legal, porque aí você realizou. história que você tem para contar, a sua conquista, né? Uhum. Isso e é algo pessoal, é de cada um. É, Né? Eu tenho a minha história, você tem a com certeza. sua, né? Cada um tem aí os percalços, né? Ao longo desse Sim, processo, né? claro, claro. Isso é muito Muitos, muitos. isso, então, e assim, e você, essa coisa do planejamento, né? Seja ele financeiro, isso é algo que a gente precisa fazer Você- parte do nosso dia a dia. E qual que é isso? De novo, eu vou sempre falar aí. Por que que a criança já não começa assim na adolescência? Tu quer tudo? Não. Tem noção quanto custa? O que tem? Né? Isso parte dali. Depois para corrigir é pior. Então, assim, Nossa, é, porque a você, hora eu quero é, isso, pai, aí você vai lá e dá. porque Quando chega, chegou depois não tem mais jeito. não tem como. Não tem mais o que fazer. Aí depois a vida vai pagar. E eu sempre falo, pagar em casa, pagar no amor é mais fácil. Na dor é pior. E dentro de casa é Isso melhor apanhar em aí, casa. Na rua piora. de É preferência, isso né? aí. Mas foi ótimo. Pensando aqui na área, o que que você tem para a gente poder encerrar o nosso programa? O que que a gente deixa de recado para essa galera que está nos ouvindo? O que que você Ai, pode.
Nossa, tanta coisa, né, mas Se tentando sinta à resumir. vontade agora, que agora é para eles, assim, o que Então, a que gente falou de experiências, né, da minha contei um pouco da minha história pessoal, da minha trajetória. aham. Então eu acho, assim, que todo mundo deve se orgulhar da sua história pessoal, da sua história de vida. Não importa o tamanho, porque eu nasci aqui, ali, acolá, tive mais ou menos dinheiro, não importa. Para de culpar, né, o pai, culpar a mãe, Exatamente. esquece isso e, né, Trabalhe, trabalha, orgulhe-se da sua história de vida e estude, leia, sabe, busca o informação. exato, para ser o que quem você quiser ser, porque hoje a gente pode ser quem a gente quer ser na vida, né, o conhecimento vai proporcionar isso a você que está assistindo a gente. Então assim, e é claro, eu espero que a comunicação, que a minha fala, que a minha experiência de vida, alguns exemplos que a gente deu aqui, que a gente falou, comentou, sirva de exemplo para você também que está me ouvindo, me assistindo, e que você faça diferença na sua vida. Obrigado, Nayara, Eu que por vir agradeço, aqui Cássio. compartilhar toda a tua história com a gente. E vamos para a próxima, com mais informações aí, para a gente poder conseguir ter mais transparência na área da comunicação. Obrigado para todos.